A esposa vai orar pelo irmão. Irmã Tânia, faz favor. Pai do Senhor, amados, amém? Oremos ao Senhor. Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por esta manhã tão maravilhosa, abençoada. Somos gratos porque o Senhor nos deu uma noite tranquila na Tua presença. E agora estamos aqui para cultuarmos ao Senhor e para recebermos a palavra do Senhor. E nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida do pastor Sidraque, que ele seja mais uma vez um instrumento usado para a glorificação do Teu nome. E que através dos seus lábios o Senhor tenha liberdade para falar em cada coração. Senhor, que toda mente, todo pensamento esteja cativo ao Espírito Santo de Deus neste momento. E toda palavra, Senhor, que proceder do lábio do teu servo, venha diretamente do Teu trono para o coração da Tua igreja. E que venha cair em terra boa, em solo produtivo. E venha, Senhor Deus, produzir sementes boas, frutos 100 por 1 para a glorificação do Teu nome. Nós colocamos, ó Pai, toda a Tua igreja nas Tuas mãos, o Teu servo nas Tuas mãos. E já Te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Alguns irmãos não estiveram aqui ontem e por isso será legítimo e apropriado apresentar e dar um bem-vindo. Pastor Sidraque já pela 4ª vez está aqui em Portugal, tem sido um amigo, todos nós, porque tem cooperado conosco, tem estado conosco, tem ministrado aqui nesta igreja e também tem feito uma parceria com a Igreja de Portimão para apoiar o trabalho de missões aqui em Portugal. Então, temos uma referência muito boa, excelente, dos nossos irmãos e da igreja lá em Itapuã, também, que tem tido no seu coração também contribuir para a obra missionária. À tarde nós iremos apresentar aqui alguma fotografia do trabalho que é feito lá para apoiar as missões. Então, Pastor Sidraque é alguém que já se tornou referência aqui para nós também. Podemos dizer de todo o coração que ele é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Assim penso que está mais à vontade. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Como disse ontem, né, é uma alegria muito grande estar com os irmãos. 3 dias, né? Estamos aqui desde sexta-feira e retornaremos amanhã. Então é um prazer muito grande, uma alegria. Nós, ali da igreja, nós moramos no estado do Espírito Santo, né? Cidade de Vila Velha, Vitória. E nós temos orado muito pelos trabalhos dos irmãos, todas as reuniões de oração que a gente faz na igreja, nas vigílias. Sempre tem alguém orando. Não é só uma parceria de ajuda, é, acima de tudo, parceria de oração também. Porque eu acho que missões, ela é mais movimentada com oração, né? Quando a gente ora, as outras coisas Deus vai acrescentando, não é verdade? Então, o que sustenta o trabalho realmente é a oração. Então, nós temos orado muito pelos irmãos, temos orado muito pelos trabalhos. E qualquer um, se um dia os irmãos tiverem a oportunidade, um dia na nossa igreja, qualquer um dos irmãos já ouviram falar desses nomes, viu? Odmira, Mértola, qualquer um dos irmãos lá já ouviram falar desse nome, porque é lembrado sempre em oração, né? Eu quero ler um texto da palavra de Deus com os irmãos no Evangelho de Mateus. Ontem nós falamos aqui sobre a parte final, né, do ministério terreno de Cristo na terra, e hoje eu também quero falar sobre a parte final, as últimas palavras de Cristo aqui na terra, os últimos desejos de Cristo aqui na terra, porém, com uma abordagem feita por Mateus, né? Ontem nós falamos sobre a mesma passagem ali de Atos, capítulo 1, versículos 5 a 8, uma abordagem lucana no livro de Atos, e hoje eu quero falar para os irmãos uma abordagem de Mateus sobre o desfecho final do evangelho dele. Então, Mateus capítulo 28, versículo 16,
ao versículo 20. Amém. Mateus 28, 16, 20. Esse texto faz parte daquele bloco que a gente conhece, né, que é a grande comissão. A grande comissão. A missão que Jesus deu aos seus discípulos. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, Amém, irmãos? Vamos olhar agora para esses versículos. E Jesus aqui chamou os seus 11 discípulos. Nós podemos observar que no versículo 15, ele marcou um local para se encontrar com esses 11 discípulos, na parte final do seu ministério, né? Pós-ressurreição. E Jesus deu uma missão para esses 11 discípulos. E essa missão que Jesus deu para os 11 discípulos, aqui evidentemente Judas já não fazia parte mais desse grupo, porque Judas havia traído Cristo, havia cometido suicídio e já estava morto. Então, restaram 11 discípulos. E Jesus chamou os 11 para os irmãos verem que não precisa de muitas pessoas. Não precisa de muita gente. Jesus chamou os 11 discípulos que andaram com ele durante 3 anos e meio, sendo discipulado, treinado por Cristo, e deu uma missão para esses 11, porque ele iria subir aos céus e delegou uma missão para ele. A missão está aqui, ó. Vamos olhar, eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho, mas eu quero identificar essa missão que Jesus deu aos discípulos com vocês. Versículo 19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Primeira missão que o Senhor deu, ide. Está no versículo 19. Depois falou, fazei discípulos de todas as nações. A terceira, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a quarta, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu quero hoje falar para os irmãos sobre a responsabilidade que há na grande comissão. A responsabilidade, irmãos. Os irmãos aqui têm trabalhos missionários, né? Que estão os pastores que fazem um trabalho missionário. E a responsabilidade que é. O que eu vou falar para os irmãos aqui, com certeza, vai favorecer para que a igreja ore mais pelos missionários. Porque eu não sei qual a visão que os irmãos têm do trabalho missionário. Eu não sei qual a visão que às vezes a igreja tem de um missionário. Mas os irmãos não têm ideia a responsabilidade que Jesus entregou aos missionários. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Primeira coisa que o Senhor falou para eles, para 11 discípulos, ide. Até então, a mensagem do Senhor era para que eles permanecessem no local. Mas agora Jesus fala sobre o ide. E como eu disse aqui ontem para os irmãos, fica claro, irmãos, que a evangelização mundial já fazia parte do plano de Deus. Quando lemos texto, como foi citado aqui de João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que lê, que não pereça, mas tenha vida eterna. Fica claro que Jesus já tinha um propósito de resgatar toda a humanidade. A cruz, irmãos, era necessário, porque através da cruz, a parede de separação seria jogada por terra. Fica claro, irmãos, a preocupação de Deus, quando nós olhamos aqui, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 1, onde está a genealogia. Ali nós conseguimos perceber o nome de 4 mulheres na genealogia.
ali foi citado o nome de Tamar, o nome de Ruth, o nome de Raabe, e o nome, foi colocada a mulher de Urias. O escritor Mateus, ele cita esses nomes dessas mulheres que, em hipótese alguma, uma pessoa citaria para os judeus, mas quando é citado na genealogia de Jesus Cristo, já é para mostrar o universalismo, já é para mostrar a graça de Deus, porque ele fala de mulheres como Ruth, que era moabita, ali fala de Raabe, que era uma prostituta, e elas fizeram parte da genealogia de Jesus Cristo. Ali já está mostrando a graça de Deus. Quando nós olhamos Mateus capítulo 1, eu pergunto, o que fez Ruth, o que fez Raabe, para o nome dela estarem ali na genealogia? Mulheres como Sara, que fizeram parte do processo, pastor Rui, mas o nome dela não está. Sara foi a progenitora, foi a esposa de Abraão, o nome dela não é citada. O nome de Rebeca não foi citado. O nome de outras mulheres não foram citadas, que pertenceram à família de Jesus, mas foram citados o nome de Ruth. Foi citado o nome de Raabe. Por que isso? Já para mostrar de início que o Jesus estava ali para quebrar todas as barreiras, para mostrar que em Jesus as barreiras de nacionalidade, elas são quebradas, porque ele cita Ruth, que não era judia, era uma moabita. Então, quando nós olhamos o livro de Mateus, mesmo sabendo que o evangelho de Mateus foi endereçado primeiramente, aos judeus, mas mesmo assim, nós encontramos a graça de Deus já no capítulo 1. No capítulo 1, encontramos a graça de Deus. No capítulo 2, quando foi anunciado o nascimento de Cristo, encontramos a graça de Deus. Dar-lhe-á o nome que será Jesus, e ele salvará o mundo. Quando lemos Mateus 16:15, diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando lemos o livro de Atos 1:8, que eu falei que hoje, recebereis poder para testemunhar até os confins da terra. Então, irmãos, Jesus deu esta ordem, agora era ide. Agora era a hora daqueles 11 discípulos ir e pregar a palavra do Senhor. Só que o Senhor falou uma coisa muito interessante que eu localizei aqui, disse: ide, fazei discípulos. É um grande diferencial, irmãos. Não é só eu ir e pregar numa praça pública aqui, e alguém levanta a mão, pronto, e eu numerar uma alma para Jesus. Outro levantou a mão, outra alma para Jesus. E depois chegar na minha igreja de origem, lá no Brasil, por aí falar: olha, eu preguei aqui e 3, 4, 5 levantaram a mão. Não é só isso. Isso é muito fácil. A ordem que o Senhor deu aqui foi fazer discípulos. Ide, fazer discípulos. Jesus ficou 3 anos e meio com 12 e um se perdeu. Jesus ficou 3 anos e meio, irmãos, trabalhando, foi um seminário intensivo, de 3 anos e meio, porque eles não tinham aula só um horário, eles andavam com Jesus, durante o dia, durante a tarde e durante a noite. Eles aprendiam com Jesus, através das suas palavras e através da sua vida. E a Bíblia diz: ide, Jesus falou para os 11, ide, fazei discípulos. Fazer discípulos, irmãos, não é só levá-los à conversão, mas é falar para eles sobre Deus, falar sobre o amor de Deus, falar sobre a queda, falar sobre a pecaminosidade do homem, é falar sobre eles, sobre a redenção, a morte, a ressurreição de Cristo. Essa é a nossa função como missionário. Falar toda a mensagem do Evangelho para o homem que está perdido. E quando eu falo fazer discípulos, é principalmente falar para eles sobre o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo. Esta foi a principal mensagem que Jesus pregou. Muitas pessoas queriam segui-lo, mas Jesus não permitiu, a exemplo do jovem rico, que tinha muitas qualidades. Era um homem bom, era um homem caridoso, era um homem que tinha uma situação financeira muito boa, poderia ajudar financeiramente o ministério de Cristo. Aquele jovem rico, ele não adulterava, ele não roubava, ele seguia a lei, mas ele não tinha um coração totalmente entregue a Jesus. Então, por isso, ele não
pôde fazer parte do grupo dos discípulos. A mensagem que Cristo pregou foi a mensagem do senhorio. E eu quero ler com os irmãos alguns textos. Quero ler com os irmãos em Atos 16, versículo 31. Porque uma das coisas mais importantes no campo missionário, irmãos, é a pregação, a mensagem que nós estamos pregando. Qual a mensagem que nós estamos pregando? Qual a palavra que eu estou pregando para a comunidade em que eu fui designada? Então é muito porque hoje, irmãos, o principal método de Deus salvar a humanidade hoje, segundo o apóstolo Paulo colocou ali, capítulo 1, versículo 22 e 23, é através da pregação. O Senhor deixou bem claro que aprove Deus hoje a salvar os crentes pela loucura da pregação. Então a pregação é o instrumento, pastor, e é o método que Deus escolheu para salvar a humanidade. Deus escolheu a pregação. Os apóstolos pregavam a palavra, Jesus pregava a palavra. Agora a questão é, qual a mensagem que nós vamos pregar? É muito importante isso. Então aqui, por exemplo, em Atos 16, versículo 30, diz: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aqui foi o carcereiro. Quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, eles cantaram, houve um terremoto ali, as prisões, as portas se abriram, e o carcereiro queria se matar porque achou que os prisioneiros iriam fugir, e o carcereiro perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Olha o que Paulo diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele falou, crer no Senhor. Senhor aqui é uma palavra, Jesus é outra. O nome é Jesus, mas Senhor é a posição dele, ele é Senhor. O que Paulo pregou aqui de início, Paulo pregou o evangelho do senhorio de Cristo. Você precisa de aceitar Jesus, crer em Jesus como Senhor de sua vida. Os irmãos estão percebendo? E quando eu olho para isso, irmãos, eu vejo que a igreja, que por onde Paulo passa, porque isso aqui fez parte da segunda viagem missionária de Paulo, e eu percebo que os convertidos na época de Paulo eram convertidos que não negavam Jesus. Eram convertidos, claro, havia exceções, mas na grande maioria eles eram constantes. Se fosse preciso, eles iriam até a morte. Se fosse preciso, eles estavam dispostos a abrir mão da sua própria vida por causa de Jesus Cristo. Por que isso, irmãos? Eu chego a uma conclusão, era a mensagem que era pregada. A mensagem que era pregada era a mensagem do senhorio. E quando nós fazemos discípulos de Jesus, irmãos, não é fazer discípulos meus, não, é fazer discípulo de Jesus, nós sabemos de uma coisa, por mais que seja poucas pessoas, mas elas darão fruto, elas perpetuarão o trabalho, elas continuarão a obra não vai interromper com a minha saída. O que eu vejo às vezes são trabalhos que quando o líder sai ou vem a falecer, acontece algo, o trabalho para. Por quê? Porque o trabalho está fundamentado em cima de uma única pessoa. E o trabalho tem de estar fundamentado em cima de Jesus, irmãos. E quando o trabalho é fundamentado em cima de Jesus, não importa se o líder vai sair ou não, a obra vai continuar, a obra vai prosseguir, irmãos. Glórias a Jesus. O que nós temos de pregar? Fazer discípulos, irmãos, fazer discípulos, a ordem foi essa, ide, fazer discípulos. E fazer discípulos não é uma questão de 15 dias. Fazer discípulos não se demora um ano. Jesus, Filho de Deus, demorou 3 anos e meio para investir em 12. 12 que Jesus passou uma noite inteira orando, e mesmo assim, um deles se afastou. Jesus orava por aqueles homens, ele investia naqueles homens, ele apostava, acreditava naqueles homens. E agora a ordem que o Senhor deu para eles foi essa: façam discípulos. Fazer discípulos é pregar o senhorio de Cristo.
Paulo aqui falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas não só Paulo. Olha Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 36. Atos 2, versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Se os irmãos olharem os versículos anteriores, vocês vão perceber que isso aqui foi uma pregação que Pedro fez. Aqui foi uma pregação, um discurso que Pedro fez logo após a descida do Espírito Santo. Foi uma mensagem que Pedro pregou. E a mensagem que Pedro pregou foi esta. Eu estou finalizando com os irmãos. Pedro, o missionário, ele falou aqui sobre a morte de Jesus, mas ele falou que Deus fez de Jesus Senhor. Pedro pregou o senhorio de Cristo. O que nós temos de pregar hoje, que os irmãos precisam de pregar hoje, é o senhorio de Cristo. É uma mensagem que talvez não vai atrair muitas pessoas. Pelo menos no Brasil não atrai muitas pessoas. Porque as pessoas não simpatizam muito com esta mensagem. Eles querem um atrativo para eles poderem vir na igreja. Eles querem uma novidade para eles poderem, eu digo no Brasil, para eles poderem vir na igreja. Mas a mensagem que o Senhor Jesus deixou para que nós pregássemos foi a mensagem do senhorio de Cristo, meus irmãos. Esta é a mensagem que nós temos de pregar. Talvez seja por isso que vocês quando pensam em Brasil, os irmãos já ouviram falar que lá há muitos convertidos. Se fala talvez em 30 milhões de evangélicos. O nosso estado, o nosso município, por exemplo, Vila Velha, onde nós moramos, 40% aproximadamente são evangélicos. Quase a metade da população do nosso município, que hoje tem aí umas 400 mil pessoas na nossa cidade, né? Quase a metade são evangélicos. Mas o número de desviados, ou seja, de pessoas que se afastam, é o dobro, irmãos. De cada 10 que entra, 10 saem. De cada 50 que entra, 50 saem. Os irmãos não têm uma ideia da rotatividade, não sei se a palavra que os irmãos usam é essa aqui, a rotatividade que há de crente de uma igreja para outra. Está numa igreja, não gostou, vai para outra. Não sentiu bem, vai para outra. Alguém magoou, sai. Há uma mudança, há uma imigração de crente, sai crente, entra crente, entra por uma porta, sai por outra. O que falta? Falta a base, irmãos. Falta a mensagem do senhorio de Cristo. Falta fazer discípulos. Muitos não estão preocupados em fazer discípulo, porque fazer discípulo, irmãos, leva anos. Leva anos, então é mais fácil eu fazer um trabalho abrangente, querer ter uma casa cheia e não se preocupar em fazer discípulos. Mas acontece quando vem a prova, quando vem a luta, aquele que não é discípulo não permanece. Quando vem a dificuldade, aquele que não é discípulo, ele não tem estrutura para permanecer. Quando vem a crítica, quando vem a resistência em casa, quando vem a perseguição, aquele que não é discípulo não tem estrutura. Então por isso que é importante os missionários fazerem discípulos de Jesus Cristo. Essa foi a ordem que o Senhor deixou. Não é apenas levá-los a levantar a mão, não é apenas levá-los a converter, mas é fazer discípulos para que eles continuem a obra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Essa é uma responsabilidade. Jesus também, voltando aqui para Mateus, ele disse, além de fazer discípulos, ele disse que nós teríamos de batizar. E é por isso que eu vi aqui os irmãos falando que vão ter um batismo agora no dia 16, né? Por que isso? Porque é uma ordem de Jesus. Está claro aqui, ó, ide, portanto, fazer discípulos. E olha, irmãos, é fazer discípulos de todas as nações. Agora eu gostaria que os irmãos pensassem comigo. Pense nesta missão que Jesus deu àqueles 11. Olha, Pedro, você tem de fazer discípulos de todas as nações, irmãos. Olha a dimensão desta missão.
Jesus fez discípulos ali de Israel, fez 11. Mas o que ele mandou foi fazer discípulos de todas as nações. Eu não pesquisei para falar para os irmãos aqui, podia ter feito isso. Quantas nações havia no período em que Jesus falou esta palavra? Evidentemente não tinha a quantidade que temos aqui hoje, claro. Eu também não sei quantas nações tinha aqui nesse período. Eu sei que Paulo visitou várias nações. Mas a ordem que Jesus deu foi essa, para que se fizesse discípulos de todas as nações. E hoje, irmãos, nós podemos, eu creio, que nós podemos perfeitamente pegar esta palavra aqui e aplicar ao nosso contexto de hoje. Porque a igreja primitiva, irmãos, ela cumpriu esta missão. Poderia, se tivesse tempo aqui um dia, ou uma outra ocasião, falar sobre Paulo, que Paulo chegou nos lugares mais distantes. Paulo, durante um período curto, ele conseguiu evangelizar toda a Ásia. Chegou na Europa, chegou na África, ele conseguiu atingir todo o mundo antigo daquela época. Ele conseguiu alcançar todas as nações. E a mensagem que Paulo pregava era a mensagem do senhorio de Cristo. A mensagem que Paulo pregava e Paulo deixava discípulos, aonde a igreja que Paulo estabelecia, quando de lá ele saía, ele deixava discípulos, deixava líderes naquela igreja. Ide, portanto, fazei discípulos. Essa é a função sua, pastor. Essa é a minha função. Pastor Rui, os irmãos estão aqui que querem ser missionários. Há pessoas que acham que é muito fácil, não. Fazer discípulo não é muito fácil. Outra coisa que o Senhor também deixou, ele falou aqui, ensinando-os a guardar, observe bem, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Os irmãos acham que isso é fácil, irmãos? Quanto tempo os irmãos acham que um pastor tem de se preparar para ele poder ensinar todas as coisas que Jesus mandou? Quanto tempo os irmãos acham? Porque às vezes as pessoas cobram. As pessoas cobram o resultado. Às vezes, se um pastor, ele tem de estudar muito, irmãos. Ele tem de estudar muito. Talvez tenha de estudar mais do que ficar andando na rua. Porque tem de ser fiel à palavra de Deus. Porque a ordem é muito forte. Olha, Pedro, você tem de ensinar tudo que eu falei para você. Não é ensinar 50%. Não é ensinar 70%. Você tem de ensinar todas as coisas que eu falei para você. Esta é a função do missionário. E para ele ensinar todas as coisas, ele tem de primeiramente conhecer todas as coisas que está escrito aqui. Tem coisas que não foi revelado, isso não. Mas o que Jesus ensinou, nós temos de procurar conhecer, para conhecer a palavra de Deus, irmãos. E isso é muito sério. E eu vou mostrar para os irmãos aqui um texto. Primeira coisa, eu quero mostrar para vocês aqui no livro de Atos 13. Quem deve ir para o campo missionário? Atos 13. Atos 13, versículo 1. Quem deve ir para o campo missionário? Deve ir para o campo, não é o menos despreparado. Não é aquele irmão que dá problema. Não é aquele irmão que nós queremos ver livre dele, não. Quem deve ir para o campo missionário? Atos 13, versículo 1, olha o que diz aqui. Aqui está a igreja que pela primeira vez enviou missionários. Olha o que diz. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Não é assim, irmãos? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tritarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre as mãos, o despediram. Observe bem que na igreja de Antioquia, aqui cita o nome de 5 mestres. E Deus escolheu 2 ali, Barnabé e Saulo, para enviar para o campo missionário. Quem foi para o campo missionário, irmãos?
as pessoas mais preparadas. Barnabé e Saulo eram mestres. Eram mestres. Porque, irmãos, não se enganam no que eu vou dizer hoje. O que hoje o campo missionário mais está precisando é de mestres. Sabia disso, querido? É de mestres. Vale mais a pena eu ensinar 3 pessoas aqui e levar as 3 e fortalecer os 3 do que querer ganhar uma cidade inteira. O que o campo missionário mais precisa hoje, irmãos, mediante o que nós estamos vendo aí, o liberalismo, né? As mensagens pragmáticas que nós estamos ouvindo pregar, as distorções das escrituras, fora as religiões crescendo. Então precisamos de ensinadores da palavra de Deus, irmãos. O campo missionário hoje precisa de homens que ensinem a palavra. Eu me lembro de um homem chamado Filipe e o eunuco. O eunuco estava lendo ali um texto no livro de Isaías. E Filipe perguntou: entendes o que lês? O eunuco disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Não foi isso, pastor? Como poderei entender se alguém não me explicar? Então Filipe correu, subiu no carro e viu o texto que ele estava lendo. Observe bem, era o profeta Isaías. E dali Filipe conhecia. Filipe não teve tempo de pesquisar, mas Filipe sabia o que significava o texto. E Filipe então expôs para ele o evangelho e anunciou Jesus a partir do Antigo Testamento, irmãos. Filipe conhecia as escrituras. Filipe conhecia a palavra de Deus. O que o campo missionário mais precisa hoje, irmãos, não são de pregadores famosos, não são de pregadores eloquentes, não. Não é de pessoas que arrastam multidões, não é disso. O que o campo missionário precisa hoje é de homens abalizados, estruturados na palavra de Deus, que têm um conteúdo, que ensinam a verdade bíblica, mas não são do Espírito Santo. Não é um formalismo, não. É ensinar a palavra de Deus, não são do Espírito Santo, irmãos. É isso que o campo missionário precisa. É isso que a cidade que os irmãos estão pastoreando está precisando. O exemplo do eunuco é o exemplo da sua cidade, pastor. É o exemplo aqui de Portimão. As pessoas estão clamando: como poderei entender se alguém não me explicar? Eles estão querendo alguém que explique a palavra. Amém, glória a Jesus. Olha aqui, querido, vamos ler aqui Atos capítulo 20. Atos 20. Atos 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Isso aqui é Paulo que mandou chamar os presbíteros da igreja. E aqui do versículo 18, Paulo traz uma mensagem, fala um pouco para os presbíteros da igreja. No versículo de número 27 ele diz: olha, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Observe bem o que Paulo disse aqui. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, irmãos, quando Paulo fazia suas viagens missionárias, Paulo procurava pregar tudo o que ele sabia de Deus, tudo que ele entendia de Deus. É por isso, quando você abre a sua Bíblia na carta, por exemplo, de Corinto, ou você abre a sua Bíblia na carta aos Romanos, aos Gálatas, o irmão ali sabe que a carta aos Gálatas foi para a igreja da Galácia, a carta aos Romanos foi a carta para a igreja de Roma, a carta aos Coríntios foi carta à igreja em Corinto. Então nós encontramos ali tantas doutrinas, porque Paulo fala sobre a criação, eleição, redenção, ele fala sobre justificação, adoção, conversão, santificação, vida santa, glorificação. Paulo fala aos Coríntios sobre os dons espirituais, ele ensina sobre dons espirituais, sobre batismo com o Espírito Santo, sobre a proclamação do Evangelho, sobre santidade. Basta ler essas cartas para os irmãos entender a mensagem que Paulo pregava.
Paulo pregava tudo, irmãos. Paulo pregava o evangelho completo. Não era só uma questão de fazer a pessoa levantar a mão, não. E mesmo porque a ordem foi essa, batiza, mas depois que batizar, continue ensinando. Depois que batizar, você vai ensinar a pessoa todas as coisas. Então eu quero dizer para os irmãos que a tarefa de vocês é muito difícil. Olhando desse ponto de vista, pastor, é muito difícil. E se esses irmãos aqui têm obrigação de ensinar, a irmã não tem. Os irmãos que não são pastores não têm essa obrigação de ensinar tudo, não. Mas eles têm. Eles têm obrigação. Porque, olha o que Paulo disse aqui no versículo anterior. Versículo 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos vós. Sabe por quê? Porque eu ensinei tudo a vocês. Um dia tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, a igreja que tu confiaste em minha mão, eu ensinei tudo que está escrito. É fácil isso, irmãos? Não é fácil, não. Não é fácil, pastor. Quanto tempo vamos gastar para isso? Quanto tempo de estudo esses irmãos têm de ter para isso? E tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que acham que a função dos missionários é ficar andando o dia inteiro, né? É andando o dia inteiro, correndo, chegar no culto todo molhado, cansado. Ele está fazendo a obra de Deus. Mas se ele gasta 3 horas preparando ali um estudo, irmãos, para ensinar, Deus abençoa isso, irmãos. Deus abençoa isso. Então os irmãos, a igreja tem de orar pelos missionários, porque os irmãos não têm ideia. A mente desses homens aqui, irmãos, tem de estar na palavra de Deus. Eles não podem ter preocupação nenhuma outra fora. Eles têm que ter o suporte necessário, porque a mente deles tem de estar na palavra, eles têm de buscar mensagem. E não tem ninguém para pregar, tem de ser eles, tem de pregar para eles mesmos. Eles têm de tirar a mensagem para eles mesmos e depois falar para o povo. E ensinar toda a palavra de Deus, irmãos. Glórias a Jesus. Olha, queridos, eu vou falar só no livro de Mateus. Nós temos de ensinar, vocês teriam de ensinar, eu também tenho de ensinar. No livro de Mateus nós encontramos ali 5 grandes discursos. Os irmãos um dia podem ler Mateus 5 ou Mateus 7. Ali está o sermão do monte, que é chamado o sermão ético de Cristo. Ali ele ensina a orar, ali ele ensina a jejuar, ali ele ensina a dar oferta, ali ele ensina como se portar, ali ele ensina sobre adultério, sobre infidelidade, ali ele ensina tudo ali em Mateus 5. Temos de ensinar o sermão ético de Cristo, é função nossa. Mateus capítulo 10, ali está o sermão missionário. Ali está o segundo grande discurso de Cristo. Mateus capítulo 13, ali estão as parábolas do reino. O reino, irmãos, foi a principal mensagem de Cristo aqui na terra. Jesus cita no Evangelho de Mateus 33 vezes a palavra reino dos céus. Ele cita 4 vezes a palavra reino de Deus. 38 vezes ele usa a expressão reino. Os irmãos lêem Mateus, Marcos, Lucas. Ali está 111 vezes a palavra reino dos céus. E o capítulo 13 é um capítulo que ele fala só sobre o reino de Deus. Tem se ensinado isso. Há pessoas que não entendem a mensagem do reino. Não sabem o que é o reino, não sabem o que é isso. Está desatualizado a mensagem do reino. E se Jesus falou tanto sobre isso, é porque é importante para ele. Aí nós vamos para o capítulo 18. É o sermão voltado para a igreja, aonde ele fala sobre a igreja. Ele fala: se o irmão tiver problema com outro irmão, deve consertar entre os dois. Se não acertar, chame um ancião, chama um presbítero. Se não tiver jeito, chama outro. E por último, leva o caso à igreja. Ele ensina quando há conflito entre irmãos, como se tratar. Ele fala que temos de ser como criança. É o sermão eclesiástico. Vamos para o capítulo 24 e 25. Lá está o sermão escatológico. A mensagem que no Brasil, por exemplo, não está nos púlpitos. Os irmãos vão no Brasil, os irmãos vêem propaganda aqui da televisão aqui.
essa mensagem não é pregada. Com raras exceções. O que se prega lá, na grande maioria, é bênção. É o que você pode alcançar. É isso que é pregado lá, na grande maioria. Mas a mensagem que temos de pregar é a mensagem da volta de Jesus. O missionário tem de falar sobre a volta de Jesus, ensinar as pessoas que Jesus um dia vai voltar, que a sua vida não é aqui, você não vai ficar aqui para sempre, há um dia que você vai prestar conta a Deus. Os irmãos estão vendo? Jesus ensinou em Mateus capítulo 24 e 25. Temos de pegar as parábolas, irmãos. 1/3, escute bem o que eu vou dizer para os irmãos, 1/3 do que Jesus ensinou está nas parábolas. Temos aproximadamente 40 parábolas entre os 3 evangelhos sinóticos. 1/3, ou seja, 35% dos ensinamentos de Cristo estão inseridos nas parábolas. As parábolas, irmãos, quem nunca ouviu falar da parábola do bom pastor? Perdão, da parábola da sem ovelha, do filho pródigo. São parábolas que o mundo inteiro conhece. E as parábolas trazem ensinamentos profundos. Elas falam da graça de Deus, do amor de Deus, da justificação, do juízo final. Então nós temos de ensinar as parábolas. Nós temos de ensinar, irmãos, sobre perseverança, sobre o amor. Tanta coisa para se ensinar na Bíblia, irmãos. João 16, 33, o Senhor falou: no mundo tereis aflições. Não é assim? Mas, tem de bom ânimo. Tem que falar isso para o irmão. O irmão está passando por aflição financeira, né? Aflição. Aí, o que a gente faz? Eu vou orar para você, para Deus abrir uma porta. Mas tem que explicar, olha, Jesus falou que no mundo você vai ter aflição. Porque se não falar, ele vai achar que quando se converte não tem problema. Não é verdade? Ele vai achar, pastor, quando se converte é só bênção, mar de rosa. E não é assim. Temos problemas, temos aflições, podemos ficar desempregados, podemos ficar doentes, mas temos que ter bom ânimo, porque o que Jesus prometeu foi o céu para nós. Os irmãos estão vendo? Então temos muita coisa para ensinar, irmãos. Os irmãos não têm ideia da responsabilidade que está sobre esses irmãos aqui em ensinar a palavra de Deus. Porque não é só ensinar 5%, não é só ensinar 10%, é ensinar tudo. Olha o que o Senhor falou aqui para os discípulos: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Amém, irmãos? É fácil isso, irmãos? Não é fácil. Você acha que isso é fácil, pastor? Não é fácil. Isso depende de estudo, depende de estudar, depende de fazer seminário, depende de pesquisar, depende de ter livros em casa, eles têm de gastar, né? Eles têm de comprar material, eles têm de pesquisar em grego, pesquisar em hebraico, pesquisar em línguas originais, para poder extrair a mensagem. Isso não é da noite para o dia, irmãos. Os irmãos têm de entender. Quando ligar para ele, para alguns deles, e a esposa falar: olha, meu esposo está estudando. Os irmãos têm de entender isso. Ele está estudando. Ele tem de estudar. Porque para o campo missionário, irmão, quem vai são os preparados. Quando o pastor Leonardo veio para cá, o pastor Rui, os irmãos conhecem o pastor Leonardo Cosme. Nós procuramos a nossa igreja para enviar para o campo missionário o jovem que nós achamos que estava dando mais fruto. Nós mandamos para cá. Mandamos para cá, para Portugal, o Leonardo, na época jovem, recém-casado, o jovem mais estudioso da nossa igreja. Pastor, nós mandamos para cá. Os irmãos sabem disso. O jovem mais estudioso na Bíblia, que poderia nos ajudar lá em Itapuã, e muito, nós enviamos para cá. Porque para o campo missionário, irmãos, eu tenho de enviar o jovem mais preparado. O jovem cheio de vigor, cheio de força, que tem disposição de evangelizar, mas tem ânimo para estudar a palavra de Deus. Porque eu entendo que missões é feito com excelência, irmãos. Missão é feito com excelência. Missão, porque essa obra missionária não é fácil. Eu quero mostrar para os irmãos aqui, nesses pequenos versículos, como a obra missionária, irmãos, ela é trabalhosa. Essa missão não é fácil, pastor. Pastor Helder, pastor João, pastor Fernando, né? Pastor Rui, pastor Sidraque também, os outros pastores estão aqui, se tem a mais algum. É por isso que o Senhor falou isso aqui. Vamos ler o versículo 20? Já estou finalizando. Ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Só que o texto não acaba aqui. Vamos ler a outra parte? Vamos ler junto o final desse versículo? Que é um texto maravilhoso. Amém? Vamos lá? E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É fácil não, mas temos uma promessa que Deus está conosco, irmãos. Não é fácil, irmãos, mas o Senhor disse que Ele estaria conosco. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. E nós descansamos nessa palavra, irmãos. Que coisa maravilhosa quando nós olhamos para esse texto aqui. E nós sabemos que a nossa missão, ela é uma missão árdua na realidade. Mas é possível. Porque se não fosse possível, Jesus não pediria. Né? É possível. E principalmente o Senhor diz que Ele estaria conosco todos os dias. Ele está conosco para quê? Para nos fortalecer, para nos dar entendimento, para abrir a nossa mente, para entender, no caso dos pastores, dos obreiros que estão aqui, dos missionários. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, irmãos. Foi a promessa que Jesus fez para aquela igreja se dispõe a pregar a palavra de Deus. Ele estará com esta igreja. Queridos irmãos, amados irmãos, os missionários precisam de muita oração. Muita oração. Os irmãos estão vendo? Eu aqui não falei, eu hoje aqui quis focar para a igreja mais a função do ensino. Porque olha só, Mateus capítulo 4, olha isso aqui, já vou finalizar. Mateus 4, olha essa escala aqui de prioridade aqui. Agora, o missionário tem de cuidar da sua família, o missionário tem de evangelizar, tem de ir de em casa, tem de pregar, tem de pegar os crentes. É um trabalho completo. Eu aqui quis focar para os irmãos só a responsabilidade deles ensinarem, que não é fácil. O ensino, irmãos, foi prioridade de Jesus. Mateus 4, versículo 23. Eu vou ler para os irmãos. Mateus 4, 23. Os irmãos encontraram? Amém? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Repetindo, percorria Jesus toda a Galileia. Qual a primeira coisa que ele fazia, irmãos? Alguma tradução aí está diferente? Está pregando primeiro? Nenhuma. Os irmãos estão vendo? Isso aqui é uma escala de prioridade. Às vezes traduções, elas invertem um pouquinho a escala, mas isso aqui é prioridade. Primeira coisa que Jesus fazia, ensinava. Ensinava. Depois, pregava o reino, depois ele curava os doentes. O ministério de ensino foi prioridade de Jesus. Então, quero mostrar para os irmãos que o ministério do ensino, esse foi o foco da mensagem aqui de hoje, é prioritário no campo missionário, irmãos. Tá? Ainda mais nos dias de hoje, tá certo? O ensino é prioritário, essencial no campo missionário. Tão essencial que Jesus deixou claro aqui. Se os irmãos lerem o livro de Atos, quem foi enviado para o campo missionário foram mestres. Mestres. E a história hoje é a mesma. Missões precisa de mestres, de ensinadores. Tem que ter uma igreja que ore pelos campos missionários, para que os obreiros possam ensinar aquele povo toda a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar suas vidas em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Minha função aqui, irmãos, não é trazer uma mensagem que vá, entendeu, pastor? Que vai trabalhar com suas emoções. Não é essa a minha função. Minha função aqui é trazer uma palavra bíblica para o teu coração. Né? Uma palavra que vai fazer os irmãos pensar um pouco, amar mais os missionários, orar mais por eles, entender que eles têm uma tarefa muito difícil. Eles têm de pregar o senhorio de Cristo.
Eles têm de pregar sobre justificação, santificação, redenção, crucificação, glorificação, dons espirituais. Ele tem de ensinar tudo, tudo tem de ensinar, porque senão Deus vai cobrar de mim e deles. Então eles dependem da oração dos irmãos, porque sem oração eles não vão conseguir fazer isso, né? Não vão conseguir fazer. E aí as coisas ficam completas. Mas Deus vai dar graça a vocês em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor colocou em nosso coração hoje. Deus, sabemos que o campo missionário hoje precisa de mestres, Senhor. O Brasil, Deus, precisa de ensinadores, ó Pai. Ó Deus, nós temos muitos pregadores, temos muitos avivalistas, temos muita gente de multidões. Mas hoje as pessoas precisam de mestres, de ensinadores, de fazedores de discípulos, ó Deus. Pessoas que estão dispostas a fazer discípulos, como Paulo, de trabalhar para levantar um Timóteo, para levantar um Tito, um Silas. Ó Deus, como Barnabé, que trabalhou com João Marcos, ó Deus. Precisamos de homens assim que caminham com o outro, que acreditam, Senhor. Ó Deus, eu quero orar agora por esta igreja, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os missionários que estão agregados a esta congregação, Jesus. Que sejam ensinadores, ó Deus, amantes da Tua palavra. Que sejam, Senhor, como Apolo, poderosos nas Escrituras, ó Deus. Pessoas que conheçam, ó Pai, levante também os Áquilas aqui, Senhor, que vão ensinar os Apolos, ó Deus, o Evangelho completo, Deus, em nome de Jesus, que a igreja possa entender que os missionários precisam de estudar, precisam de crescer, precisam de se preparar para a grande obra, porque a necessidade hoje nesse mundo pós-moderno, Senhor, capitalista, é grande, Senhor. O liberalismo, outras coisas mais estão penetrando na igreja, Senhor. E nós temos de ter a mensagem correta para ensinar, Senhor. Oh Deus, missões precisam de ensinadores, ó Deus. Missões hoje, Pai, precisam de mestres, ó Deus. É esta oração que nós estamos fazendo, Deus. Levanta, envia mestres para a Tua obra, Jesus. Prepara os obreiros que lá estão, aqueles que se dispuseram, que possam ser profundos, ó Deus, estudiosos da Tua palavra, Deus. É a nossa oração, Deus, que nós fazemos nesta manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.